Então, pessoal, quando a gente fala de ângulo de mandíbula, primeira coisa que a gente precisa avaliar são proporções faciais, tá? Então, sempre como tudo, a gente precisa prestar atenção no planejamento, né? O diagnóstico é a parte mais importante do tratamento, a gente sempre fala isso. E quando nós planejamos, a gente precisa pensar, a gente está tratando de um rosto feminino ou de um rosto masculino, né? Quando a gente trata de um rosto feminino, a distância entre arcos zigomáticos tem que ser maior do que a distância entre masséteres, tá? E quando a gente trata de rostos masculinos, tudo bem se essa distância for igual, né? O meu rosto, por exemplo, é um rosto mais quadradinho, né? Se for pensar em proporções, meu rosto tem proporções mais masculinas, tá? Por conta da força do meu masséter. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E eu não poderia preencher meu ângulo de mandíbula jamais, porque eu vou deixar o meu rosto com formato tendendo ao envelhecimento. Tá? Lembra sempre que o processo de envelhecimento vai fazer com que o volume do terço médio, terço superior, venha parar aqui embaixo. Então o rosto jovem, que é um rosto diamante no feminino, né, o rosto quadradinho no masculino, ele inverte e acaba ficando mais largo na proporção inferior, no terço inferior. Então, primeiro, sempre prestar atenção no planejamento. O paciente chega querendo o ângulo definido, mas será que o ângulo definido cabe para esse paciente? Né? Então, prestar atenção nesse planejamento. Isso que a Adri falou para vocês, pessoal, sobre proporções, né? A gente saber fazer proporções femininas e masculinas, a gente sabe que está muito na moda fazer muito preenchimento em ângulo, tá? O que a gente alerta, pessoal, é que o rosto feminino, para que ele não fique quadralizado, né? A gente fala que terço médio ele tem que ser maior, né? Normalmente ele tem que ser maior. Alguns casos, né? Acontece de ser proporcional, né? De ser igual por uma hipertrofia de masséter ou por algum esvaziamento de região de zigomático, tá? É aí que a gente fala que está na hora de fazer um pouquinho de região de zigomático. Tá? Mas coloca. Não, no teu caso não dá para colocar, né? Não Ela dá para começa a colocar. se olhar. Será? Vamos ver. Não, não, você tem que fazer uma toxina em masséter, que era isso que eu ia falar. Uhum. Tá bonito assim do jeito que tá. Então, pessoal, o que que a gente fala, né? Tá muito na moda o rosto muito quadralizado, mas tem que pensar que a gente pode envelhecer, como a Adri falou, né? E assim, virou uma moda, mas já foi moda peito grande, peito pequeno, sem peito, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que ácido hialurônico ele vai ser reabsorvido, né? Mas não esquece que onde a gente coloca, ele estimula um pouco, né? E permanece um pouco o volume depois de um tempo, tá? Então pensa bem nessas proporções para não deixar rostos femininos muito masculinos, tá? Pode ser bonito por um tempo, né? E outra, uma coisa que a gente fala, é bonito, que o público feminino acha bonito, né? Mas já teve, né, opiniões de público masculino olhando para algumas faces femininas que achou, não, tá masculino demais essa face, tá? Então lembra que a gente tem que ter o rostinho mais triangular, tá? Em relação ao homem, não tem problema, como a Adri falou, tá? E o grande problema para a gente fazer preenchimento de mandíbula em homem é a barba, né? Então, por quê? Mas mesmo assim, Cris, que nem se falou, não tem problema, né? Desde que não ultrapasse Ah, a sim. linha do arco zigomático, porque a gente tem visto uns homens pera, né? Porque Sim, fica a base mais larga do que zigoma. Então tem que sempre prestar atenção. Tá? Pode preencher aqui desde que dê mais volume no sim. terço médio, né? Nunca Johnny esquecer Bravo que fala, que né? faz parte de um contexto, né? A gente Sim. nunca pode olhar uma região de forma isolada. E uma coisa também, gente, que a gente fala, começa com pouco produto, tá? Essa região já é uma região que requer mais produto, né? Normalmente, quando eu falo assim, 2 seringas vai resolver, já penso assim, difícil, né? Talvez numa mulher que esteja começando, né, fazer um pouquinho de ângulo, dê um bom resultado, tá? Mas normalmente é uma região que requer mais produto. Mas quando eu vejo assim harmonizações com 20 seringas, 18 seringas, eu já fico preocupada, tá? Porque o que que acontece, né? Tem que esperar a acomodação do material, né? O material ganha água. Não vamos esquecer que ácido hialurônico ganha até 500 vezes o seu peso em água. Uhum. E lembrando sempre, se vier falando para os profissionais, né? Eu sei que tem pacientes assistindo também. Quando o paciente mulher chega pedindo para você ângulo,
sempre lembra de tentar devolver um pouquinho de terço médio primeiro. Muitas vezes, só de levantar essa região, a pele já encosta no osso aqui e já fica com a delimitação marcadinha, né? Então, muitas vezes, a mulher acaba não precisando de ângulo propriamente dito. A gente puxa um pouquinho o queixo para frente, puxa um pouquinho o terço médio para cima, evita fazer esse ângulo na mulher, a não ser que realmente, né, não tenha nada, para tentar deixar o resultado mais natural possível, não masculinizar, né? Exatamente. E o benefício que o preenchimento dessa região também produz, gente, é que tem gente que confunde, acha que tem papada, é que nem o preenchimento de mento, né? Falo que toda a região na perfiloplastia de terço inferior, ela melhora muito a sensação do excesso de peso, de gordura na região submentual, né? Não só logo abaixo, né, aqui do queixo, do mento, mas também na região de lateralização. Né? Então, quando a gente coloca o produto aqui nessa região, também tem uma tendência a fazer o quê? Puxar, né? Esticar. E não só a pele que está sobrando, mas também estica, né? Dá uma sustentação para a gordurinha, tá? Então, também é um benefício que a gente tem quando a gente faz esse tipo de preenchimento, tá? A gente recebeu perguntas ali, quando eu fiz a divulgação da live, sobre duração desse procedimento, né? Quanto mais magrinho for o paciente, menos produto a gente vai utilizar, tá? Porque ele vai ficar mais evidente. Então, tem epiderme, derme e hipoderme. Quanto mais gordinho o paciente, mais hipoderme vai ter, mais escondido vai ficar o preenchimento. Então, quanto mais magrinho o paciente, mais evidente fica esse preenchimento, né? Se fica mais evidente, eu tenho que pôr menos produto, consequentemente vai durar menos também. Entende essa minha linha de raciocínio? Então, quando a gente faz essa analogia, a gente tem que pensar em quantidade de produto. Quanto mais produto, mais tempo o corpo vai levar para metabolizar, né? Quanto mais denso o produto que a gente utilizar, também por conta, né? Quanto mais reticulado estão as moléculas de ácido hialurônico, mais difícil vai ser o organismo fazer a degradação dessa substância. E no caso de ângulo de mandíbula, nós vamos trabalhar com produtos densos, né? Produtos que sustentem, como se a gente estivesse substituindo o osso, né? Essa é a tendência da nossa intenção nessa região. Então, vai durar, em média, 12 meses, né? Depende muito também do metabolismo de cada paciente. Se fuma, se pratica atividade física, né? Geralmente, o paciente fumante, o produto dura menos. O paciente corredor, crossfiteiro, também o produto vai durar menos por conta da oxidação do organismo ser maior. Quantos ml é aquilo que a gente acabou de falar, eu acho que a Liana, é isso? Quantos ml, na verdade, a gente sempre pede para que comece, né, com no máximo aí, vamos dizer, no mínimo 2 ml, é muito, assim, não vai conseguir fazer definição de ângulo com 1 ml, dividir 1 ml, né? Meio é muito pouquinho, né? Não consegue. A não ser assim, que você faça região de terço médio, daí só dê, se for mulher, né? E dê só um detalhezinho com meia seringa. Senão, pelo menos 1 ml de cada lado. No mínimo, né? No mínimo. Na verdade, a gente sempre fala, a gente sempre é da filosofia que menos é mais. Mas tem um mínimo para esse menos, senão o menos acaba sendo nada, né? Então, a gente precisa entregar alguma coisa para o paciente, né? Mesmo que seja de forma cautelosa, de forma naturalista, que é a nossa filosofia, mas precisa entregar, precisa aparecer, né, o resultado. Então, pelo menos 1 ml de cada lado, 2 ml. Quantos meses depois eu tenho que fazer o retorno? A gente sempre faz o retorno do paciente, que é 10, 15 dias depois, para poder fazer, para dar alta para o paciente, né? Porque às vezes ficou algum carocinho, ou não ficou simétrico, para poder entregar o resultado bonitinho, né? Mas aí eu chamo o paciente mais ou menos depois de 10 meses para saber se já precisa de uma manutenção, né? Não esperar acabar todo o produto para o paciente manter o resultado. Isso aí já vai ter relação com aquilo que a gente já falou em outras lives, que fala em relação a tempo de duração de cada densidade de ácido. Né? Como a gente usa ácido hialurônico com uma densidade maior, né? A gente vai usar os mais pesados, eles vão durar aí 18 a 24 meses. Nossa, minha roupa tá sempre fugando.
Ó, tá Eita. uma balada louca ali na máquina. E eu tô me escutando com eco. E esses Uhum. produtos, o que que acontece, gente, com esses produtos? Normalmente, eles vão ter uma boa durabilidade até a meia vida. Tá dando eco no meu áudio, né? Tô Também tá. baixando, tô baixando. Aí, Tá. Meu também. melhorou? Melhorou o eco? Eco. Tá? Então, como eu tava Melhorou. falando, né? Quando a densidade do produto ela é mais alta, né? Mais pesada, vai durar de 18 a 24 meses, né? E toda droga tem uma meia-vida, né? Então, a meia-vida, vamos dizer, um preenchedor que teoricamente dura 24 meses, com 12 meses ele ainda tá legal. A partir de 12 meses, ele tem uma queda vertiginosa dentro do organismo. Então, eu diria, né, que preenchedores aí que duram 18, 24 meses, chegou na meia-vida da droga, um pouquinho antes você pode fazer um complemento do teu procedimento. Não existe problema nenhum, né? Uhum. Então, assim, para que o paciente não tenha que ficar sempre colocando muito produto, né? Não ter que colocar mais produto do que ele colocou da primeira vez e colocando menos produto, tá? Geralmente os pacientes de full face que fazem, né, várias regiões vêm uma vez por ano. Geralmente o paciente escolhe ali uma data um pouquinho antes do aniversário ou alguma data que ele gosta no ano ou perto do Natal, enfim, para fazer todo ano as reposições. Ultra Deep, né? Nós preferimos o Renova Ultra Deep para fazer os volumes, tá? De ângulo, terço médio. O Lift ele tem uma reticulação baixa para sustentação. 4 milímetros é muito Muito curtinha a curta. agulha para fazer esse tipo de preenchimento. Então, você vai utilizar a agulha que vem já no 13, né? preenchedor, Agulha de aquela. 13. Eu nunca sei o número da agulha. Aquela marronzinha que vem ali 13. junto com o preenchedor. O Ultra Deep não vem com essa, vem com uma mais grossa, que eu não gosto muito de utilizar. Eu uso as agulhas que vêm junto com o fio ou junto com o lift, que sempre sobra, né? A gente vai utilizando para os Ultra Deep também. Saliência do preenchimento, tá? Na verdade é o seguinte, tá? Eu acho que você não pode também ficar. Na hora que faz, é normal que o produto não assente, tá? Até a hora quando a gente faz zigomático, a gente sempre fala para os pacientes: olha, o produto vai parecer que ele não é teu, que ele mexe em bloco. Isso é normal, tá? Então é normal que quando você faça, o paciente fala, tem uma bolinha. Daí o paciente, né, até morde assim. Ficou uma bolinha. Ficou uma bolinha. Fiz na minha irmã, ela ficou mordendo. Aqui vai ficar essa bola aqui. Gente, calma, tá? Explica para o paciente que o material vai assentar. E se você, né, for fazer muita massagem, assentar demais o produto, lembra que você vai estar achatando o produto, né? A gente não quer que isso aconteça. A gente está colocando o material para ele fazer uma volumização, né? Então deixa o material assentar sozinho. A Dai tá perguntando de olheira. Vamos fazer semana que vem uma live só sobre olheira. Tem bastante coisa para falar de olheira. Sim. A gente tem algumas opções para resolver olheira, mas a gente fala semana que vem, pode ser, Dai? Aí a gente fala especialmente sobre isso. Se ficar mal acomodado, a gente faz a massagem. Não deixa o paciente fazer a massagem. Porque ao Não. invés de acomodar, você pode achatar o produto. Aí o volume e a projeção que você queria acaba perdendo, né? Então a gente aconselha a vocês fazerem as adaptações, né? Molda o produto e não achata o produto, né? Para o paciente não mexer. Sem contar que o paciente ficar pegando na região, é muita chance de contaminação, né? Então, recomendações do pós. Paciente 24 horas, pelo menos 24 horas, tá? Dependendo do paciente, a gente fala até 48. Sem atividade física, sem nada, passar nada no rosto. Não pode passar maquiagem, não pode passar cosmético. Por quê? O paciente vai pegar o que ele tem em casa lá, às vezes está com a pontinha contaminada. A gente tem vários casos, né, Se Cris? empolga, né? A pessoa se O empolga. Começa a paciente se fazer harmonização e empolga e se empolga. vai querer se cuidar. Agora eu vou me cuidar, né? E acaba pegando produto vencido ou produto contaminado. Então, a nossa maior preocupação no pós é contaminação. Porque lembra que o ácido hialurônico é um açúcar. Então, a gente cria um biofilme ali em volta do micro-organismo e tem nutriente ali para o micro-organismo, né? Então, a nossa maior preocupação no pós é contaminação. E em E, relação se a... possível, pedir para o Pode falar. paciente
dormir de barriga para cima, né? Para não achatar essa região. Quando faz arco zigomático, têmpora e ângulo de mandíbula, principalmente, para o paciente não achatar o preenchimento. O que a gente pede também, em relação ao que me pediram também em relação à mandíbula, é da anestesia, né? Se faz anestesia ou não, tá? A gente faz, tá? Pequenos botões, a gente faz as marcações, né? Para fazer o preenchimento. Então, a gente faz pequenos botões anestésicos na região de entrada, tá? Não tem uma anestesia mais profunda, tá? É uma região que... Bloqueio, não. É pouca, né? Pouca sensação dolorosa, tá? Então, não precisa fazer anestesias mais complexas nessa região, como a gente faz para lábio, né? Como a gente faz para outros procedimentos, tá? Então, faz com... E lembra cardina. sempre... Pode falar. Desculpa, Cris. Lembra sempre de localizar o osso do paciente. É ele que vai guiar os teus pontos, tá? Tem muita gente fazendo o ângulo lá atrás, aí acaba deixando o rosto muito longo, né? Então, quanto mais natural, melhor. Então, localiza o ângulo ósseo do paciente e faz as marcações baseadas no osso do paciente, tá? Para não criar um rosto novo. Parece que o paciente tá de máscara. A Cris travou. O pessoal perguntou aqui de dormir com a cabeça mais alta. É mais nos pós-cirúrgicos, né? Para evitar um aumento do fluxo sanguíneo. Nos preenchimentos não é tão importante essa recomendação. Mais importante é não amassar o rosto realmente. Em relação ao sol, a gente sempre pede que o paciente não tome sol nas primeiras 24 horas, até a gente estende sempre, né? 48 horas. Mas pelos cuidados, né? Por exemplo, se ficar um hematoma, se ficar um roxinho, não é bom tomar sol em cima, né? Se você tomar sol em cima de um hematoma, vai fixar o ferro e vai manchar. E uma coisa muito importante, quem está tomando sol está se expondo ao calor. Qual que é a recomendação das primeiras 72 horas para diminuir a reação inflamatória? Frio, né? Até as 72 horas, as primeiras 72 horas, a curva da inflamação vai aumentando. Né? Então, é interessante nessas 72 horas primeiras que você faça gelo para que haja uma vasoconstrição e o exudato não saia dos vasos sanguíneos. A partir das 72 horas, aí a gente passa calor para o paciente fazer, né? Compressa quente. Por quê? Já teve o pico da nossa reação inflamatória e agora aquele exudato que já está no tecido precisa ser drenado. Então, a gente vai drenar com calor aí a partir das 72 horas. Lembra do processo inflamatório, como que ele acontece. Não, nós não usamos cânula sul para fazer preenchimento nenhum, na verdade. Mas existe sim uma técnica que entra por aqui, né? Lembra sempre que a facial tá passando por aqui, né? Então, se for transfixar essa região, é legal a gente utilizar a cânula. Lembrando que cânula também transfixa vaso, né? Então, a gente trabalha ou em ângulo ou em mento, né? Lembrando que aqui a gente tem a gordurinha do pré-joe, a gente nunca vai injetar preenchimento dentro do coxinho de gordura, né? Vamos salvar a live sim, Lari. Pontos de aplicação, pessoal, né? Quando a gente tem pouco produto, o que a gente recomenda é que se faça, né, a marcação óssea, né? Gente, não é, né? O paciente mordeu, pega lá no osso, sente o osso, tá? Porque senão você faz um ângulo antes do ângulo, né? Daí fica bom, né? Daí fica horrível. Parece uma máscara. É, exatamente, né? Daí a pessoa vai ficar com aquela bolota mesmo, que não é o que a gente quer, né? Vai fazer a palpação e pode fazer, vai entrar com a agulha inteira, agulha de 13, e vai depositar um bolus em profundidade, quando você tem pouco material para trabalhar. Porque daí o que você vai fazer? Você vai prestigiar o ângulo. Quando você tem mais material para trabalhar, daí a gente pode trabalhar em retroinjeções, tanto retroinjeções simulando o ângulo, retroinjeções simulando, né, a base, né, em sentido a linha do pré-jaw, do mento, nunca colocando produto aqui, né, na região que a gente tem o coxinho de gordura, que cai aqui na região lateral, tá? Então, a gente nunca coloca, não coloca volume aqui, tá? Mas existem inúmeras técnicas, dá para fazer leque. Isso, e tudo vai do planejamento também, né, Cris? Se o paciente tiver essa região muito chupadinha, né, o paciente muito magricelinho também envelhece, né? Fica com aquele aspecto cadavérico. Aí a gente vai ter que subir esse preenchimento para essa região aqui também. Mas se você quer só ângulo, vai depender de que região precisa. Preenchimento é massinha de modelar. Então, por isso que a gente ama tanto fazer preenchimento.
Porque a gente vai aplicar onde precisa, mas respeitando sempre a segurança anatômica. Alguém perguntou aqui sobre os cuidados de pele. Depois de 24 horas, os pertuitos já fecharam. Já dá para voltar com os cuidados de pele, tá? A gente só pede Acho que é isso. Não use nada por 24 horas, né? Nem filtro solar, nem nada por causa da contaminação, tá? Para evitar a contaminação. É mantra da harmonização também, né? Não passe, não se empolgue, não passe coisas, né, antes da hora, né? Porque pode dar contaminação e uma vez contaminado tem que remover todo o material, né? Certo? É isso. Terça-feira que vem, então, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, falaremos sobre preenchimento de olheiras. Exatamente. Certo? Na Obrigada terça, pela né? presença de vocês. Na terça. Falei terça, acho. Terça, né? Na terça-feira, às 8h30. Tá bem? Às 8h, Esperamos 8h30. vocês. Se 8h, você 8h30. gostou, clique em gostei pra mim. Ou 8h, 8h30. 8h30? Então, tá bom. 8h30. Na terça, Até 8h30. 8h30. Beijo. Beijo. Boa Adiós. noite.